Pois bem, pessoal, este vai ser o nosso último vídeo relacionado a estudo dos gases, certo? Neste vídeo iremos resolver 6 exercícios sobre as leis dos gases, a lei de Charles, a lei de Boyle e a lei de Gay-Lussac, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício nos diz o seguinte: um carro-tanque transportou cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume desse tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos. Tá aqui, ó, 30 metros cúbicos. Tá aparecendo no vídeo. Saiu cortado aqui o tratamento, né? Que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius. Para a pressão de 2 atm. E que nessa estação de tratamento, essa água e esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantidos a 293 graus kelvins. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação, e aí ele deixa vários pontinhos que a gente vai dizer que tipo de transformação é essa, com base nas leis, e a pressão do reservatório era... Então vamos primeiro resolver a equação, para saber qual seria a pressão que ele ficou ao final. Certo, primeira coisa que vamos analisar é essa temperatura. Temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos fazer uma conversão rapidinho para verificar se temos alteração nesse sistema. Nós temos uma mudança do volume, temos de 30 metros cúbicos para 50 metros cúbicos. Nós temos uma pressão de 2 atm. Ele quer saber a nova pressão X. E nós temos a temperatura de 20 graus Celsius para 293 graus Kelvin. Então vamos primeiro mudar essa temperatura de escala. Então nós vamos fazer o seguinte: a temperatura em Kelvin vai ser igual aos nossos 20 graus mais 273. Nossa temperatura em Kelvin é igual a 293 graus. Ou seja, essa temperatura é igual. Se ela é igual, ela é constante. Sendo constante, eu posso ignorar ela no nosso sistema, certo? Então, quando a temperatura é constante, a gente vai utilizar a lei de Boyle. A lei de Boyle diz o seguinte: a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Quem é a nossa pressão inicial? 2 atm, né? Olha aqui, ó, ele estava na pressão 2 atm. Quem era o nosso volume inicial? Era o 30 metros. Então, 30 metros. Isso é igual à pressão final. A pressão final é o que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, a pressão final é vezes o volume final, que foi 50 metros cúbicos. Pois bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver passo a passo. 2 vezes 30 é 60, vezes a pressão final, que é igual, aliás, igual à pressão final, vezes 50 metros cúbicos. E aí eu vou fazer um rearranjo aqui, ó. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, olha só. A pressão final é igual a 60 dividido por 50. Essa pressão final vai ser igual a alguma coisa. Vamos calcular aqui, só para ver. Primeira coisa, eu corto esses zeros. Então, eu tenho 6 dividido para 5. Opa, não vai aparecer aqui no vídeo, tá no lado errado. 6 dividido para 5. Então, é 1. Vai sobrar 1. 1 não divide, né? Então, eu baixo um zero e coloco uma vírgula. Qual o número que eu vou colocar agora? Vai ser 1, 2, 0. Então, zerei. A minha pressão final é 1,2 atm. Então, nós resolvemos essa equação. Ao resolver nossa equação, nós podemos eliminar a opção B, a opção D, a opção C. Sobra pra gente a opção A e a opção E, certo? Ela é isotérmica ou isovolumétrica, certo? Onde que nós vamos analisar isso? Temos
Alteração no volume, temos, se percebermos, nós temos aqui ó, uma igualdade onde posso observar o meu volume. Então ela não será isovolumétrica. A temperatura aqui se mantém constante. Logo, vai ser isotérmica. Temperatura constante. Então corta a letra E, a resposta letra A. Próxima questão. Certo recipiente de capacidade de 8 litros contém um gás ideal a 3 atm de pressão. Qual será o valor da pressão que esse gás ideal irá exercer nas paredes desse recipiente, se a temperatura for mantida constante e o volume for reduzido? Então, mais uma vez, temperatura constante. Quando a temperatura é constante, vamos ver aqui mais uma vez, ó, a equação geral. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1. Só para vocês analisarem de outra forma como determinar qual equação usar. É igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. A temperatura é mantida constante. Logo, eu posso cortar aqui, Minha equação para resolver vai ser pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Ou seja, lei de Boyle. E aí vamos substituir os valores. O recipiente tem 8 litros, né? E aí, esse volume inicial é 8 e tem uma pressão de 3 atm. Então, vamos lá. 3 atm vezes 8 litros. Isso será igual ao sistema final. O sistema final diz o seguinte. Eu reduzi para 2,5 litros. Então, ele quer saber a minha pressão final. A pressão final, ou seja, a pressão 2 vezes 2,5. 3 vezes 8, 24. Que é igual a pressão 2 vezes 2,5. A pressão final é igual, este está multiplicando, passa dividindo. 24 dividindo para 2,5. E aí, olha só, vamos resolver agora essa divisão. 24 dividido para 2,5. Novamente, multiplico os dois lados por 10. Coloco um zero. Tiro essa vírgula. Certo? 25. Não divide só por 24. Então, vou procurar um número que multiplicado por 25 dê mais próximo de 240. O 10 não vai ser. O 10 vai dar 250. Então, vamos tentar com 9. Se utilizarmos 9, vai dar 225. Para 240, faltam 15. Esses 15 não divide. O que eu faço? Baixo um zero. Este zero, ao ser baixado, vem uma vírgula para cá. Qual o número que eu posso multiplicar por 25 que dê próximo ou igual a 150? Vamos usar 6. 6 vezes 25, 150 dá 0, certo? Então, a minha pressão 2 é igual a 9,6 atm. De cara, ao fazer essa resolução aqui, eu já podia ter cortado a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Porque eu só tenho uma que começa com 9. Mas a gente terminou só para ter certeza absoluta. Resposta A. Mais uma questão. É uma pressão constante. Pressão constante. Então, vamos lá já fazendo essa equação. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a temperatura 1. Aliás, dividido por temperatura 1. Pressão 2 vezes volume 2 é igual a temperatura 2. Ele nos diz o seguinte, que o volume, que a pressão é constante. Olha só. Se a pressão é constante, eu corto aqui, corto aqui. Já sei que minha equação será volume 1 dividido pela temperatura 1, que é igual volume 2 dividido pela temperatura 2. Então, já resolvi aqui quem que eu vou utilizar. E ele continua da seguinte forma. Um gás aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Volume inicial é 150. Certo? E eu vou dobrar o dobro de 150, 300.
Se a temperatura inicial do gás era 20 graus, então ele disse que a inicial era 20 graus. Qual é a temperatura final na escala Kelvin? E aí, tomar cuidado, gente, nessa parte. Você não pode utilizar o 20 aqui. Se você utilizar o 20, seu resultado vai dar errado. Porque ele está pedindo final em Kelvin. Então a primeira coisa que eu faço é converter esses Celsius para Kelvin. Então olha só, a temperatura em Kelvin é igual a 20 mais 273. Logo a temperatura em Kelvin inicial vai ser 293, certo? Então é 293 que eu uso aqui. Não é o 20. Primeiro converto para que as unidades batam. Isso eu vou dividir pelo valor que eu quero descobrir, que é a temperatura final. Beleza? Tem duas formas de resolver. Posso fazer esse meio pelos extremos e posso fazer direto. Vou fazer esse aqui, que os alunos acabam achando mais fácil. Então eu vou ter 150 vezes a temperatura 2, que é igual a 293 vezes 300. 150 vezes a temperatura 2 é igual, essa multiplicação de 293 vezes 300 dá 87.900. E aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar minha temperatura. A temperatura 2 é igual a 87.900 dividido por 150. Vamos continuar aqui do lado, olha só. Corta esse zero, já para agilizar. Quando eu resolvo isso, essa equação, não vou resolver ela aqui, vocês treinam depois, essa divisão, eu vou ter um valor de 586 kelvins. Então, esta é a minha resposta, letra B. Então, eu posso cortar A, C, D e E. Quer ver o que aconteceria, só para efeito de curiosidade, caso você tivesse utilizado o 20, você teria o seguinte: 150 vezes T2, que é igual a 20 vezes 300. 150 vezes T2 é igual a 6.000. T2 é igual a 6.000 dividido por 150. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Temperatura 2 é igual a 40. E aí o que acontece? Esse 40 aqui estaria em Celsius. E por um pequeno descuido você ia marcar a letra A. Só que não é a letra A. A letra A, ó, apesar de ela estar 40, não é a resposta. Por isso precisa se tomar muito cuidado sobre essas conversões de unidades aqui. No caso desse específico é a conversão de temperatura. A temperatura para ser calculada tem que ser em Kelvin. Olha só, temos mais uma questão aqui para nós resolvermos. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius. Primeira coisa, se o recipiente está fechado, o volume será constante. Então, vamos fazer novamente aqui nossa equação dos gases. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Volume sendo constante, eu corto de um lado, corto de outro. A equação que vamos utilizar vai ser a de Gay-Lussac. Pressão 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Beleza. E aí ele diz o seguinte: temos uma massa gasosa de 27 graus Celsius. Então a minha temperatura 1 é igual a 27 graus Celsius. Sobre a pressão 1 de 760 miligramas por mercúrio. Supondo que a gente mude essa pressão para 2 atm, ou seja, pressão 2 atm, qual será a temperatura 2? Aí ele pede em graus Celsius. Mas primeiro vamos analisar o seguinte: quando estamos falando de estudo dos gases, a nossa temperatura tem que ser em kelvins. Então, primeira coisa, vamos converter essa temperatura 1 em kelvins. Então, vamos lá. Temperatura Kelvin é igual a 27, daqui ó, o 27,
mais 273. A minha temperatura em kelvins vai ser igual a 300, certo? 300 graus kelvins. Então vamos lá, aqui é a minha pressão 1. 760, também vamos converter. Vamos converter isso aqui, ó, 760 miligramas por mercúrio. Eu já sei que é 1 atm. Então vamos deixar 1 atm para ser mais fácil de resolver. Então olha só, agora que nós sabemos nossas conversões, faremos o seguinte: a pressão 1 é 1 atm sobre a temperatura 1, que é 300 kelvins. Isso vai ser igual a 2 atm, que é a minha pressão 2, sobre X, que é a minha temperatura 2, que eu não sei. Se multiplicarmos aqui, ó, iremos perceber que X é igual a 600 kelvins. Esta é a minha temperatura. Mas detalhe, eu estou trabalhando com kelvins, eu não vou marcar a letra A. A maioria já parava por aqui e marcaria a letra A. Isso aqui está errado. Não é letra A. Vou já cortar ela aqui das nossas opções. Por quê? Porque ele pede em Celsius e eu estou em kelvins. O que eu vou fazer? Para transformar kelvins em Celsius e Celsius em kelvins, eu utilizo o mesmo princípio. Olha só. Se eu já fiz aqui Kelvin para Celsius, então olha só. Kelvins é igual a Celsius mais 273, eu posso só substituir. Já sei que Kelvins vai ser 600, que é igual a Celsius mais 273. Agora quem está somando passa subtraindo. Celsius é igual a 270, 600, é 600 aqui primeiro, menos 273. Isso vai ser igual a Celsius, sendo 327. Essa é a resposta da questão. Então vamos ver. Não é a letra B, não é a letra D e não é a letra E. A resposta é a letra C. Mais uma questão para a gente encerrar. Um gás no estado 1, ou seja, o estado inicial, apresenta volume de 14 litros e pressão de 5 atm e temperatura de 300 kelvins. Qual será a pressão do gás em estado 2 se o volume permanecer igual? Então vamos lá. A pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre temperatura 2. Ele me diz o seguinte, já vou substituir, porque essa questão aqui ela é bem mais tranquila. Ele diz que ele está no estado de 14 litros, um volume de 14 litros. Então, ó, 14 litros. E a pressão de 5 atm, certo? Sobre uma temperatura de 300 graus kelvins. E ele diz o seguinte, qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual? Então, meu volume acontece que seja 14 de novo. Ele não sabe qual é a pressão. Então, eu vou colocar P2 aqui. Sobre uma temperatura de 273 graus kelvins. Olha só, se eu tenho esses valores iguais de lados opostos da igualdade, eu posso cortar. Então, a minha equação será 5 sobre 300, que é igual a P2 sobre 273. Aí vamos resolver. 300 vezes P, 300P2, que é igual a 5 vezes 273. 300 P será igual a 1365. P2 é igual a 1365 sobre 300. P2 vai ser igual a 4,55 atms. Temos essa resposta? Temos a letra A. Então não é a B, não é a C, não é a D e não é a E. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Teremos mais vídeos sobre outros assuntos. Abraços a todos e bons estudos.